Por favor, abra a sua Bíblia, vamos orientar e continuar o que nós falamos um pouquinho no domingo passado. Primeira epístola de João, capítulo 3, lá no finalzinho do Novo Testamento, próximo ao Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 3, por favor. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa. chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida Pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa. chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance Sua chance, sua vida pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus novamente. chame a Deus, Chame a Deus que é a tua vida. chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, Ele cura a ferida, te libertará. te libertará. A verdade e a vida Ele quer te Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Amém. Olhe para mim, por favor. Depois a gente vai ler com calma. Só para recapitular, semana passada nós falamos a respeito da oração. A oração, espiritualmente falando, é uma das armas mais importantes que o cristão possui, né? A gente tem que sempre lembrar que nós enfrentamos, o cristão enfrenta, acima de tudo, uma guerra, uma batalha que é espiritual, contra o diabo e os demônios. E para enfrentarmos essa luta, essa batalha espiritual, o Espírito Santo concede ao cristão elementos espirituais que formam a armadura espiritual para que a gente possa batalhar essa guerra que é espiritual. E dentre esses elementos da armadura de Deus, existe a oração, que é uma das armas espiritualmente falando mais importantes que existe. A oração produz inúmeros benefícios na vida de quem a pratica. A oração, a gente tem que lembrar, nos ajuda a crescer espiritualmente, a nos fortalecer. A oração, ela nos dá condições de vencer situações impossíveis. A oração faz com que o cristão ele tenha uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus. A oração produz um quebrantamento de coração, né? Quando a pessoa ora, vive uma vida na prática de oração, a oração ajuda a pessoa a se quebrantar ainda mais diante de Deus e se libertando do orgulho. A gente tem que sempre lembrar que Deus concede graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. A oração pelos outros, uns pelos outros, é importante. A oração abençoa pessoas, situações, circunstâncias. A oração é importante para que a gente possa
lutar contra o diabo, os demônios. A oração ela produz muitos efeitos, muitos benefícios. Mas nós lemos aqui, na semana passada, o que diz o Salmo 66. O salmista disse: se eu tivesse contemplado a iniquidade, Deus não me ouviria. Ele estava dizendo que se ele tivesse prazer no pecado, na iniquidade, se no coração dele houvesse prazer na iniquidade, Deus não teria ouvido. E falamos aqui a respeito disso. E muitos cristãos, eles têm as suas orações bloqueadas também por isso. A oração ela pode não trazer resposta se a pessoa estiver orando por algo em que a intenção não é boa. A intenção é esbanjar nos prazeres do mundo. Deus não responde. Quando existe dúvida no coração, não há resposta. Se a pessoa orar, mas tem dúvida, fica duvidando, não há resposta. Quando o coração está sujo, tem uma mágoa contra alguém, isso impede a oração de ser respondida. Mas muitos cristãos ficam sem obter resposta das orações. Por quê? Porque eles têm prazer na iniquidade. Às vezes não está adulterando, na prática não está adulterando, mas tem prazer em alguma coisa relacionada ao adultério. Às vezes não está praticando, mas o fato da pessoa sentir prazer na iniquidade, no pecado, já é suficiente para que ela não seja correspondida por Deus. Então, falamos sobre esse aspecto na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre um aspecto diferente, que é a confiança que se tem, a segurança que se tem quando o coração está limpo. Então vamos ler aqui o primeiro versículo, primeira epístola de João 3, versículo 19, versículo 21. O apóstolo escreveu dizendo assim: amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Eu vou repetir: amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que é agradável. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. Quer dizer, se por um lado, quando a pessoa, o cristão, tem prazer na iniquidade, Deus não ouve a oração dele. Por outro lado, a Bíblia diz que se o coração nunca é o físico. A Bíblia não se refere ao coração físico. Ela, na sua quase totalidade das vezes que fala de coração, ela está falando no coração espiritual. O coração espiritual é o centro das nossas emoções, da nossa vontade própria e da nossa capacidade intelectual, a capacidade de pensar, a condição de pensar. Esse coração espiritual, quando ele está tendo prazer na iniquidade, isso impede Deus de ouvir. Mas, por outro lado, o apóstolo escreveu: se o coração não acusar, nós temos diante de Deus confiança. E nós temos a confiança de que aquilo que nós pedimos dele recebemos, porque temos feito aquilo que lhe é agradável. Quer dizer, essa afirmação nada tem a ver com méritos.
cristão nunca pode pensar, então eu tenho que ter méritos para ser abençoado, para ser respondido. Então a questão de mérito não é questão de mérito, porque nenhum de nós temos mérito algum diante de Deus. E jamais teremos condições de pedir alguma coisa a Deus baseado em méritos, porque nós não temos. O que isso tem a ver? Se o coração não nos acusa, nós temos confiança de que aquilo que nós pedimos dele recebemos. Isso se trata de uma condição espiritual. Então, uma coisa é mérito, é merecer. Ninguém merece, ninguém tem mérito, ninguém vai alcançar absolutamente nada de Deus em cima de mérito. Você não pode chegar, o senhor tem que me abençoar porque eu mereço. Isso não vai, nunca vai acontecer. Não vai haver resposta em cima de mérito. Mas a Bíblia está tratando de uma condição espiritual. Ou seja, se o coração não acusa, está se referindo a uma condição espiritual. Está falando de alguém que está vivendo uma vida, embora a pessoa não é perfeita, perfeito só Jesus, que não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha, embora a pessoa não possa se considerar perfeita, mas se o coração dela não acusa, está se referindo a alguém que está vivendo dentro da vontade de Deus, alguém que está fazendo aquilo que agradava a Deus. Por que isso? Porque as nossas orações e a vida de oração e a condição para que o cristão esteja constantemente sendo respondido nas suas orações, essa vida de oração acompanhada de respostas, ela está ligada a uma vida de obediência, de comprometimento, de fidelidade para com Deus. Quer dizer, muitos cristãos, eles, por um lado, eles não vivem uma vida de oração, eles não se empenham para viver uma vida de oração. Eles oram quando eles estão sufocados por algum problema. Aí no momento do desespero, do sufoco, eles oram um pouco. Se vem um alívio, eles novamente voltam para a mesma condição e a oração é uma coisa como se supérfluo para eles. Não é uma coisa necessária. Eles oram de vez em quando. Então tem muitos que não vivem uma vida de oração. Mas existem outros que muitas das vezes, por outro lado, eles se empenham para orar. Mas muitas das vezes eles esquecem que esta vida de oração e de se obter respostas constantes e constantemente se obter resposta de orações, isso tem a ver, isso está ligado a uma vida de obediência, a uma vida de comprometimento, a uma vida de fidelidade para com Deus. Então, quando a gente lê, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos. Porque, aí ele explica, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que a vida de oração acompanhada de respostas, porque tem muita gente que ora. Se você perguntar para algumas pessoas se ora, tem gente que diz, eu estou sempre orando. Mas você obtém respostas constantes da sua oração? Você é aquela pessoa, aquele cristão que pode dizer, Deus está sempre me respondendo. Não quer dizer que a gente ora sempre, agora e recebe agora. A grande maioria das nossas orações para serem respondidas vai depender também de que haja perseverança. Deus pode nos responder agora, orarmos agora e Ele responder daqui a pouco. Mas a grande maioria das respostas não vem imediatamente. Requer perseverança. Mas tem gente que
está sempre orando, mas muitas das vezes não obtém. Há pessoas que, se você perguntar, você é um cristão que está sempre sendo respondido, você pode dizer que as suas orações elas são respondidas. Existem aqueles que vão dizer não. Por quê? Porque embora eles se empenhem para orar, mas eles esquecem que essa vida de oração acompanhada de respostas, né? Uma coisa é orar e não obter nada, ou quase nada. Outra coisa é você viver uma vida de oração, mas você está constantemente obtendo respostas e tendo condições de dizer: Deus está sempre me respondendo, as minhas orações elas são respondidas. Esta vida de oração acompanhada de respostas, ela está ligada, ela está absolutamente ligada a uma vida de obediência, de comprometimento, de fidelidade para com Deus. Por isso ele prossegue dizendo: se o coração não nos acusar, nós temos dele a confiança de que aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável a ele. Ou seja, o cristão que quer ver as suas orações sendo respondidas, ele precisa viver uma vida de obediência. Ele precisa viver num comprometimento, numa vida de fidelidade para com Deus. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. A gente não pode esquecer que uma coisa é Deus dar um socorro, não esqueça disso, para alguém que não tem a mínima condição espiritual. A pessoa pode estar lá no hospital, ela pode não conhecer nada de Deus, ela pode estar em casa, ela pode estar num presídio, ela pode estar, às vezes, sob o efeito ainda de bebida, de drogas. A pessoa pode estar numa situação espiritualmente de fundo de poço. No desespero, ela pode clamar a Deus: Deus, me ajuda, me socorre. Isso acontece. Me socorre, não aguento mais. Às vezes a pessoa está querendo se matar e ela não conhece nada a respeito de Deus. Condição espiritual ela não tem nenhuma. Deus dá socorro para pessoas nessa condição. Dá um socorro para que a pessoa saiba da sua existência, possa ter uma convicção maior: Deus existe. Eu estava desesperado, ele me respondeu, ele me ajudou. E aquilo é uma oportunidade para que aquelas pessoas se voltem para ele. Há pessoas que se converteram assim. Elas depois se converteram, mas a experiência que a pessoa teve com Deus foi assim. Às vezes sozinha, às vezes dentro de um hospital, num leito de dor, num presídio, em algum lugar, num desespero, sem conhecer nada, sem que ninguém estivesse orando por ela ali naquele momento. Ela deu um grito por socorro. E Deus deu uma resposta para a pessoa. E aquilo serviu para que a pessoa despertasse: Deus realmente existe, eu vou buscá-lo, eu vou me voltar para ele. E se voltou para ele. Uma coisa é um socorro, nós não estamos falando sobre isso. O apóstolo aqui não está falando sobre isso. Está falando a respeito de cristãos que, porque o coração não acusa, eles têm e recebem uma confiança dentro deles de que aquilo que eles pedem a Deus, dele eles irão receber. E por que isso? Porque eles merecem? Não. Por causa de uma condição espiritual. Qual é a condição espiritual? É uma vida de obediência, uma vida de comprometimento, uma vida de fidelidade para com Deus. Isso é fundamental. Não tem nada a ver, eu repito, com mérito. Ninguém pode dizer: eu mereço, ou eu mereci. Não. É uma condição espiritual. Condição espiritual.
Isso independe de cor, isso independe de grau de instrução, poder aquisitivo, capacidade intelectual, não depende de nada disso. A pessoa, aquele cristão, ele decidiu viver uma vida de obediência. Ele decidiu viver uma vida de comprometimento para com Deus. Ele decidiu viver uma vida de fidelidade para com Deus. Isso é uma condição espiritual que ele adquiriu. Então esse cristão se empenha para orar, porque ele vive dentro de uma obediência, dentro de um comprometimento, de uma fidelidade para com Deus, até em relação ao que ele vai orar, ele tem mais facilidade para entender o que deve pedir ou não. Ele está bem com Deus, ele vive na obediência, no comprometimento, na fidelidade. Ele não vai querer pedir a Deus uma coisa para esbanjar nos prazeres da carne. Ele não vai querer pedir a Deus uma coisa injusta. Ele vai ter, por causa da sua condição espiritual, direção para pedir a Deus alguma coisa. E quando ele pedir, quando ele pedir, ele ainda vai dizer para Deus, se for da tua vontade. Ele vai ter direção naquilo que ele pede. Então, esses recebem uma confiança, passa a ter uma confiança. A oração para esses cristãos não é uma questão de tentativa. Eu vou orar, se Deus me atender, amém, se não atender, não é tentativa. Ele vai pedir alguma coisa a Deus, por causa da sua condição espiritual, ele vai ter uma confiança dentro dele, uma segurança. Eu vou pedir, eu tenho certeza que dele eu vou receber aquilo. É claro, tem coisas que nós pedimos, daqui a algumas horas ele pode nos atender. Tem coisas que pedimos, vamos ter que pedir durante meses até recebermos. Tem coisas que nós vamos pedir durante anos, até que a gente veja aquilo se cumprir. Isso acontece por vários motivos. Deus não nos dá tudo imediatamente, porque nós temos que desenvolver um caráter perseverante. Nós temos que demonstrar confiança, fé. Nós temos que aprender a perseverar. Nós temos que mostrar fidelidade. Entre pedir e receber, existe um tempo. Às vezes pode demorar um dia, algumas horas, uma semana, um ano, vários anos. A autoridade para responder, no momento que vai responder, está com Deus. Nós não decidimos, nem temos condições de decidir se vamos ser respondidos agora ou amanhã. Não funciona assim. Que hora que vai responder? A autoridade dele. Que hora que ele vai tornar isso possível? A autoridade dele. Mas uma coisa é certa: quando a pessoa, o cristão, faz aquilo que é agradável a Deus, vive uma vida de comprometimento, de obediência, de fidelidade para com Deus, ele recebe essa confiança. Essa confiança é fundamental para que você peça e você receba. E esse é um dos motivos, né? Porque existem cristãos que eles não creem nas suas próprias orações. Existem cristãos até que chegam ao ponto de dizer: acho que Deus não me ouve. Ele ouve o pastor, ele ouve o bispo, ele ouve o presbítero, ele ouve o obreiro, ele ouve o outro membro, ele ouve outras pessoas, mas a minha oração ele não ouve. Às vezes as pessoas chegam ao pastor: pastor, estou passando por isso, eu estou precisando de uma solução, de uma resposta. Se pergunta: a senhora já orou? O senhor já orou? Não orei ainda. Por que não orou? Às vezes a pessoa não orou porque ela não tem confiança de que as suas orações serão respondidas. Ela acredita que Deus responde, mas responde aos outros e não a ela. Por quê? Porque certamente falta
uma condição espiritual que possa lhe trazer essa confiança. Então, vamos ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 15. O que Jesus ensinou e afirmou. Vamos ler. Jesus disse assim, vou começar do versículo 1 para você entender um pouquinho, embora eu não vou explicar tudo que está aqui, mas ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, esse fruto tem a ver, acima de tudo, com o caráter cristão. Se a pessoa não desenvolveu um caráter cristão, esse fruto é, acima de tudo, sobre isso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais. A pessoa ouve a palavra dele, procura desenvolver um caráter cristão, fazer a vontade dele, esse é o ramo que está dando fruto. O Espírito Santo trabalha para que ela produza mais. Muito bem. Ele disse, versículo 4, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Depois ele disse, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, dá muito fruto. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ele está falando aqui de salvação, e se perder salvação. Mas depois, esse é o ponto principal aqui do assunto, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E ainda disse, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, Jesus afirmou, se vocês permanecerem em mim, quer dizer, se houver uma verdadeira ligação, uma comunhão comigo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, e houver uma submissão da parte de vocês para comigo, vocês vão pedir o que quiser, e será feito. Esse pedir o que quiser, evidentemente, dentro daquilo que é justo, dentro daquilo que é agradável a Deus. Então, o que isso, essa afirmação tem a ver com uma condição espiritual. Então, se eu permaneço, se o cristão permanece em Jesus, não esqueça que tem gente por aí que permanece, às vezes, dentro de uma denominação, mas nunca permaneceu em Jesus. Elas são absolutamente fiéis à denominação, mas não a Jesus. Jesus não está falando disso. Jesus está dizendo, se vocês permanecerem em mim, se houver uma ligação, uma comunhão verdadeira da parte de vocês para comigo, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiser, e será feito. O que é isso? Comunhão, submissão, comprometimento, obediência. Então,
é da vontade de Deus. Responder é da vontade de Deus, que as nossas orações, que as orações dos seus seguidores, é da vontade de Jesus que essas orações sejam respondidas. Ele chega ao ponto de dizer: Deus é glorificado nisto, Deus é glorificado em que vocês deem muito fruto e se tornem meus verdadeiros discípulos. Então, quer dizer, a oração, ela tem uma importância muito grande. Ela pode nos abençoar muito, ela pode abençoar pessoas, ela pode abençoar circunstâncias, ela pode produzir muito fruto. Mas para que essas orações sejam correspondidas, nós temos que lembrar, não é só orar, não é só parar e orar e falar: Deus me dá isso, daquilo, resolve aquilo, transforma aquilo. Não, não é só isso. Para que essas orações sejam respondidas, tem que existir também da nossa parte um comprometimento com Ele, uma vida de obediência, de submissão, de fidelidade. É isso, é essa condição espiritual que nos dá e que nos traz a confiança de que nós vamos orar e nós seremos respondidos. Nós vamos pedir e dele vamos receber. Então, quem tem essa condição espiritual vive uma vida de obediência, de comprometimento, de fidelidade para com ele, deve se empenhar na oração. A oração não é só para resolver problema. A oração a finalidade da oração não é só direcionada para problemas. A oração abençoa tantas coisas que você nem imagina. Você pode abençoar pessoas, você pode abençoar circunstâncias, você pode abençoar muito a sua vida em todos os aspectos. Você pode abençoar e abençoar e abençoar muito através da resposta das orações. Mas para isso, por um lado, comprometimento, obediência, fidelidade. Por outro lado, o empenho para orar. O empenho para orar. Então, muito se deixa de receber, de alcançar. Por quê? Porque, por um lado, tem cristãos que eles não se empenham para orar. Por outro lado, tem cristãos que às vezes se empenham para orar, mas sem uma condição espiritual que lhes dê uma confiança para receber, obter as respostas das suas orações. Mais um versículo que eu queria ler aqui, primeira epístola, depois você leva para casa, para ler em casa o resumo que eu fiz aqui da mensagem, para você em casa ler novamente lá no finalzinho, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13 em diante. O título diz: o poder da intercessão. Intercessão é quando a gente ora por alguém, por alguma situação, quando a gente intercede, né? Mas isso tem a ver também com a oração por nós mesmos. Primeira epístola, lá no finalzinho, capítulo 5, versículo 13. Acharam? Sim ou não? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. O apóstolo está escrevendo para cristãos, seguidores de Jesus, pessoas que seguem Jesus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Está falando de uma confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Ele ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos
feito. Amém? Vou repetir. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então, olha um pouquinho, a vida de oração do cristão não é uma vida de tentativas. Quando a gente fala vida de oração, não estamos falando de tentativas. Eu vou orar por isso, por aquilo outro, quem sabe, de repente, quem sabe, Deus me responde. Não estamos falando de tentativas. A gente fala com Deus, orar é falar com Deus. Deus ouve e Deus responde. Quando Deus responde, não importam as circunstâncias. Deus tem o poder para transformar, para realizar todas as coisas. Não há nada, não há circunstância, por mais difícil e impossível, que você possa dizer, mas a circunstância é muito difícil. Isso aí não pode ser transformado, isso aí não pode mudar, isso aí não pode acontecer. Não, não há para Deus nada impossível. A questão não é Deus poder ou não poder, ter condições ou não ter condições. Não é isso. A questão é a confiança que é preciso para que o cristão viva isso aqui. Então, quando nós pedimos dele, pedimos a ele algo que é da vontade dele, nós temos a confiança de que dele recebemos. Ora, se há uma condição espiritual agradável a Deus, então o cristão deve se empenhar para orar, porque essa condição espiritual que ele tem vai trazer para ele confiança. Não é tentativa. Eu vou orar aí por isso ou por aquilo, quem sabe? De repente, não é tentativa. É uma coisa segura. Eu vou pedir e tenho a confiança que dele recebo. Então, ele diz, esta é a confiança. A confiança é aquele estado de segurança que a gente recebe de que Deus vai cumprir a parte dele. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não tem tentativa. É uma coisa segura, Ele ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então, ora, olhe um pouquinho para mim, por favor. Se você tem vivido uma vida de comprometimento, fidelidade, obediência para com Deus, mas você tem falhado porque você não ora, você não se empenha para orar, você não vive uma vida, sabe, a oração não é algo constante, permanente, faz parte da sua vida todos os dias. Você precisa se empenhar para isso. Não é simplesmente orar quando acorda, Deus abençoa agora a minha vida, o meu trabalho, o meu dia, 2 minutos e orou. Não é simplesmente vai orar quando vai se alimentar e pede a Deus para, agradece e pede para consagrar o alimento. Não. É uma vida de oração. Isso é o mínimo. Quem é que não tem condições de separar pelo menos 20 minutos por dia? 20 minutos só. Esse é o mínimo. Vou separar 20 minutos por dia para me dedicar à oração. Vou lá no quarto, no cantinho, no lugar, vou me empenhar em oração. Você vai falar com Deus a respeito de tudo. Sobre a sua vida, fortalecer você, te direcionar, perdoar, agradece, apresenta os problemas, as lutas, ora
por outras pessoas, o Espírito Santo vai fazer você lembrar de outras pessoas. Ore pela obra de Deus, ore pelos cristãos. Você vai lá, isso pode produzir muito fruto, não só para a sua vida, mas para tantas outras pessoas e situações. Mas às vezes a gente costuma dizer, as pessoas, cristãos, né? Crédulo, incrédulo. Os cristãos às vezes gastam 3, 4 horas na internet, não é trabalhando, estou me referindo a trabalho. Às vezes gasta horas e horas nas redes sociais, olhando, vasculhando aqui, vasculhando lá, não sei o quê. Às vezes gasta-se 4 horas, 3 horas nas redes sociais. Você pergunta, se está orando? Não, não estou orando. Qual é a desculpa de muitos? Não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. É corrida para orar. É corrida para se empenhar na oração. Mas não é corrida para ficar na frente de um celular. Às vezes passa-se horas na frente de uma televisão, mas não se consegue separar 20 minutos para orar, falar com Deus. Tem alguém mais importante para a gente falar do que Deus? Tem alguém? Existe alguém que você possa falar, não, tem alguém mais importante? Não, não tem. Mas às vezes não se separa 20 minutos para se empenhar em oração. Esses mesmos cristãos, se você perguntar para eles, você gostaria de ser mais respondido, de ter respostas na sua vida? Eles vão dizer, claro que eu gostaria. Você tem necessidades na sua vida, situações que precisam ser transformadas? Eles vão dizer, tem. Mas na hora de plantar, para poder depois colher, eles não querem plantar. Então nós vamos orar, participar da Santa Ceia. Não esqueça disso. O último versículo aqui para colocar no coração, Hebreus, está aí pertinho da epístola. Só voltar um pouquinho antes do livro de Tiago. Diz assim, Hebreus 13, versículo 18 a 21. Algumas recomendações pessoais, é o título. Diz assim, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, tá certo? Desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então eu vou repetir, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então, quando ele fala persuadidos de uma boa consciência, e nós temos uma boa consciência, desejando viver de uma maneira digna, ele também está falando de uma condição espiritual. E isso é fundamental para que se tenha respostas. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, é muito importante, olhe um pouquinho para mim, para a gente já fazer oração. Se você tem vivido uma vida de comprometimento, obediência, fidelidade, não é perfeito. Perfeito ninguém é. Não somos. Por mais que façamos a vontade de Deus, ainda assim a gente somos considerados pecadores. Ninguém pode dizer eu sou perfeito, mas eu estou vivendo dentro daquilo que é agradável a Deus, obediência, comprometimento. Se você não tem se empenhado em viver uma vida de oração, você está perdendo muito. Você deveria, no seu lugar, eu iria tomar uma decisão.
eu vou começar a me empenhar na vida de oração. Mesmo que você possa dizer, não tem nada grave me afligindo. A gente não ora só quando as coisas estão contrárias. A vida de oração não pode depender de, eu estou bem, está tudo tranquilo na minha vida, eu não preciso orar. Não, eu estou passando por lutas, então eu tenho que orar. Não depende disso. A vida de oração independe de estarmos tranquilos ou estarmos aflitos. O cristão tem que ter a sua vida de oração constantemente. Então o que se deve fazer? Se empenhar para orar. Você diz o contrário. Eu não tenho vivido uma vida de comprometimento com Deus, de obediência, de fidelidade. Talvez você esteja até orando. E o que você tem que fazer? Fazer a outra parte. Continuar orando, mas fazendo a outra parte, para que você obtenha respostas na sua vida. E isso é fundamental. Nós estamos seguindo a um Deus, Espírito e verdade. É fundamental que a gente tenha uma vida acompanhada de respostas. Isso abençoa muito a nossa vida e a vida dos outros, porque essa é a vontade dele. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o desejo cumprido é árvore de vida. Isso quer dizer, quando se obtém respostas, aquilo produz muito, aquilo faz muito bem. Então é da vontade de Deus que se tenha respostas. Amém? Vamos orar, vamos nos preparar para participar da Santa Ceia, buscar a presença de Deus. Fiquem de pé, por favor. Feche os olhos, esqueça-se de tudo lá fora. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por favor. Ele cura as feridas, Te libertará. dará A verdade é a a verdade e a vida. Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa Chame a Deus que o tempo passa e não volta e não volta mais. Sua chance, sua vida Pode se acabar. pode se acabar. Ele cura a ferida. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Por favor, feche os olhos. Concentre-se em Deus e faça a sua oração de acordo com aquilo que você entende que precisa falar. Se você não tem vivido uma vida de comprometimento, obediência, fidelidade a Deus, você precisa tomar uma decisão, se comprometer com Deus, se submeter, obedecer, para que você comece a ter confiança e tenha as suas orações respondidas. Se você tem obedecido, sido fiel a Deus, mas você não tem se empenhado na sua vida de oração, você também precisa tomar uma decisão. Quantos cristãos estão deixando de alcançar tantos benefícios, tantas respostas da parte de Deus? Porque não oram, porque não se empenham. E outros oram, mas não há uma condição espiritual
que lhes dê confiança de que serão respondidos. Poucos são aqueles que apresentam condições espirituais, mas que também se empenham para orar. O Espírito Santo usou os seus servos para nos instruir de que se o nosso coração não nos acusa, nós temos dele a confiança de que o que pedimos recebemos. O Senhor Jesus afirmou, dizendo: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ó Espírito Santo, abençoe o teu povo que está aqui. Fale aos seus corações. Quantos podem abençoar as suas vidas, a vida de outras pessoas, situações, circunstâncias, ver situações impossíveis sendo transformadas e tornadas impossíveis, simplesmente por orar, simplesmente por causa da tua resposta. Mas muitas das vezes eles não despertam para isso. Senhor, abençoa, dá entendimento, conceda-lhes sabedoria espiritual para discernir, compreender tudo que foi pregado nesta manhã. Dê a sabedoria do alto para que eles compreendam tudo que ouviram aqui nesta manhã, e que o Senhor responda, e que o Senhor responda, que eles também possam testemunhar como o salmista, que disse: se no coração eu contemplasse a iniquidade, Deus não me teria ouvido, mas bendito seja o Senhor que me tem ouvido e me tem respondido. Senhor, abençoa a Santa Ceia, perdoa os pecados, falhas e iniquidades, e que todos aqueles que dignamente dela participarem sejam abençoados. Ora assim, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento espiritual, para compreendermos tudo que ouvimos aqui nesta manhã. Senhor, nos abençoe, perdoa os pecados, iniquidades, limpa o coração daqueles que confessam e se arrependem dos seus pecados. Que a Santa Ceia produza benefícios, em nome de Jesus. Diga assim seja. Podem sentar em nome de Jesus. Os obreiros vão servir a ceia, né? Você sabe que, pelo que a Bíblia ensina, nós não podemos decidir quem participa ou não. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes da Santa Ceia, todos devem fazer uma análise do seu coração espiritual. Alguma coisa que não está de acordo com Deus, confessou, se arrependeu profundamente, tem certeza do perdão? Tem, pode participar da ceia. Não estou bem, não me arrependi, não faça. A Santa Ceia é para aqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Se passou a crer em Jesus, se arrependeu, foi batizado nas águas, está fazendo a vontade dele.
é para esses. Então é a pessoa que tem que decidir se pode ou não. Se você estiver em condições, pegue, não coma agora, não beba, nós vamos consagrar ainda e participarmos juntos. Se você não estou em condições, então não faça, tá bom? Por favor, eles vão servir, você pode permanecer sentado, no nome de Jesus. Este é o meu respirar. Cante, este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. Cante para o Senhor Jesus. E este é o meu pão. Tua vontade. Sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Cante com todo o coração. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Tua vontade Feita feita em mim. Fiquem de pé, feche os olhos e cante. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Feche os olhos. Agora é o momento de agradecermos ao Senhor Jesus o que Ele fez por nós. Fale com Ele, agradeça, expresse sua gratidão. Ah, Senhor, nós te agradecemos e repetimos que o momento de nos alimentarmos do teu corpo e do teu sangue simbolizados pelo pão e pelo cálice é sempre um momento especial. Outrora estávamos em trevas, perdidos, dominados, Senhor, pelas trevas que dominam este mundo, enganados, iludidos, vivendo uma vida pecaminosa. Nós estávamos caminhando para a condenação eterna. Não havia em nós forças para sairmos das trevas. Não havia direção. Estávamos invocando deuses,
de pau, de pedra, de todas as espécies. Muitos de nós não tínhamos vontade de viver, desejávamos mais a morte do que a vida. Estávamos perdidos, até que a tua misericórdia recaiu sobre nós. O Espírito Santo trabalhou e nos deu a honra, o privilégio de sabermos que o Senhor morreu por nós, e sabermos que há um Deus que nos amou e nos ama a ponto de ter entregue o seu único filho para morrer por nós. E o filho deixou sua glória e esplendor, veio a este mundo, humilhou-se, sendo Deus, assumiu a semelhança humana e sofreu por nós, atraiu na cruz todos os nossos pecados, doenças, maldições, iniquidades, e Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Não há, Senhor, e não haverá palavras suficientes para expressar o quanto nós devemos a Ti, o quanto devemos a Ti. Mas nós queremos ainda assim agradecê-lo, honrá-lo, confessar mais uma vez: Tu és o nosso Salvador, o nosso Deus, a nossa riqueza eterna, o nosso tesouro maior. Ah, nós Te glorificamos, nós Te glorificamos, Senhor Jesus. Sem Ti nada somos, perdidos estávamos e ficaríamos. Tu és o nosso Deus, nosso Salvador. Levantamos para o alto este pedacinho de pão, pedimos: venha consagrá-lo, Senhor. Assim como um dia o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: comei dele, isto é o meu corpo que é dado por vós. Eles foram abençoados ao comer daquele pão. Abençoe também este pedacinho de pão, para que nele esteja as virtudes do Teu poder e ele se torne símbolo do Teu corpo. E ao comermos dele sejamos abençoados espiritualmente. A ligação, Senhor, contigo se torne mais forte, mais viva a cada dia. Oh, nós Te glorificamos. E os que creem digam: assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão agora. Ele é símbolo do corpo de Jesus. Alimente-se desse amor e agradeça ao Senhor Jesus. O corpo dele foi transpassado e moído por causa das nossas iniquidades. Oh, nós Te glorificamos. Receba a vida espiritual, o
O nosso espírito recebe vida através do corpo de Jesus. Receba a vida. Que este cálice que nós erguemos, Senhor, seja abençoado também. E ele se torne símbolo do sangue que constituiu a mais importante de todas as alianças. Que ao bebermos dele sejamos abençoados, como foram os discípulos quando o Senhor tomou o cálice, abençoou, deu graças e disse: bebei dele. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. E eles beberam. E nós queremos ser abençoados e também fazermos memória do Senhor todos os dias, até que tu venhas. Aleluia. Nós te glorificamos e agradecemos, e os que creem digam assim seja. Com os olhos fechados, bebam do cálice, adore o nosso Deus. Expresse para Ele sua gratidão, seu amor, seu louvor. Cada um sabe em que medida ama, agradece, reconhece. Adore-o, glorifique-o e receba a riqueza da presença de Deus. Presença de Deus que produz vida em nós. A presença de Deus que produz uma segurança muito forte dentro de nós, que traz a garantia de que nós não estamos sozinhos, de que, embora vivendo em um mundo de trevas, mas maior é aquele que está em nós. E por isso não há motivos para temermos, nos espantarmos diante das lutas que o mundo apresenta, porque maior é o que está em nós do que tudo que há nesse mundo. A presença de Deus que produz dentro de nós a certeza de que Ele está conosco, Ele está com aqueles que o amam, com aqueles que estão voltados para Ele. Nós te glorificamos, Senhor. Erguemos as nossas mãos aos céus para glorificá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, para testemunhar e confessar mais uma vez: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Sem Ti não há razão de vida, não há razão de viver. Nós te glorificamos. Aleluia. Exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus. Eu nada sou sem Ti. Cante para Ele, adore a Ele. Estou sem Ti. Este é o meu respirar. Cante pra Ele. Este é o meu respirar. Aleluia. Nós te adoramos. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é meu pão. Cante para o Senhor Jesus. E este é meu pão.
Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu fecho os olhos e cante batendo palmas. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Cante, fecha os olhos. Perdido estou sem ti. Põe as mãos sobre o seu coração, feche os olhos, agradeçam e permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, no seu coração, nos seus caminhos. Jesus disse: o ramo que estando em mim der fruto, ele limpa para que produza mais. Quando produzimos frutos, o Espírito Santo trabalha na nossa vida para nos limparmos ainda mais e produzirmos mais frutos ainda. Ó, seja glorificado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Adore a Deus, você que tem o batismo no Espírito Santo, adore-o em outras línguas, para que haja edificação espiritual. Ó, nós te adoramos, tu és o nosso Deus, em ti, Senhor, está a nossa força. Tu és o nosso amparo, o nosso escudo, o nosso Deus. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, e que, Senhor, possamos orar e orar e orar, e a cada dia mais orarmos e recebermos respostas extraordinárias, que venha te glorificar, que venha abençoar e fazer expandir o teu reino neste mundo. Nós te glorificamos e agradecemos. Os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.